Olha, de 83 até 86, o hard rock, o metal no Brasil foi mainstream. Você andava na rua, o cara sabia que era Whitesnake, Kiss, Scorpions, um monte de banda assim, e assim, não tô falando a gente. O cara que em danceteria, o cara sabia essas bandas. Mas isso aí eu tiro pelos meus irmãos, porque, por exemplo, eu tive sorte de, assim, apesar do meu pai também ouvir rock, tal, Queen, as coisas mais, entre aspas, comuns, né? Meus irmãos também, mas meus irmãos ouviam, cara, por exemplo, os vinis que eu tenho, né, do Iron, TC System, CDC, os vinis da época mesmo, que esses discos foram lançados no Brasil em 85, 84, né, se você ver as datas lá, né? Mas na mesma época que eles ouviam isso, cara, eles também estavam ouvindo Cyndi Lauper. Não, isso, Cyndi Lauper. O que tocava... Tears for Fears, Duran Duran. Aí eu ouvia esse tipo de banda e ouvia também Quiet Riot, Twisted Sister, Whitesnake, porque era popular isso daí. Então assim, metal nunca foi popular. Foi, nessa época foi, de tocar em rádio. Depois todo mundo, mas teve outras coisas mais pra frente. Mas popular mesmo. Popular o que é? O povão saber o que é. Todo mundo sabia. Meu avô guardava jornal pra mim, quando saía meu avô e minha avó, tem matéria dos Mascarados. Eles guardavam o jornal pra mim. Então todo mundo sabia o que era Mascarados. Kiss. Os Secos e Molhados. Não, era o Kiss mesmo. Mas antes era os Secos e Molhados. Você parecia no Fantástico direto, né? Cara, e o que mudou pro rock, para esse heavy metal, hard rock, sair do mainstream do Brasil? Lá fora continuou, né? Mais ou menos, né? Assim, aqui, o mainstream que eu tô falando, ele nos anos 90, uma época também foi, por causa da MTV. Porque tinha muita gente aí que era Metallica, era popular, o Skid Row, Guns N' Roses, Pantera, depois Dream Theater, isso aí todo mundo conhecia por causa da MTV. Sim. Mas aí foi dissipando. Tears of a Dragon tocando direto. Isso aí era, e assim, 89 era forte, de ter Only era popular, Only do Anthrax tocava toda hora, Pantera. Então, assim, a gente ia mais pro lado mais extremo, era diferente. Mas também teve uma época de mainstream nos anos 90. É que eu falo mainstream, mas era mainstream. Mas popular era essa época que eu falei de anos 80. Entendi. Porque aí já nos anos 90 você ia chegar na rua, o cara não sabe o que é Pantera. Mas nos anos 80 essas bandas sabia tudo. Até coisa nacional sabia. Então, mas aí, hoje quando eu compartilhei falando que a gente ia falar sobre música brasileira, o Brasil teve uma cena até popular, meio pop, de bandas nacionais. Teve. Né? Nos anos 70, né? De rock mesmo, assim, que bem popular, ali que pegou uma rebaba, com todo respeito, a Jovem Guarda, né? Que era o nosso rock ali dos anos 60 para os anos 70. O progressivo no Brasil foi muito grande, né? Milton Nascimento tem uma contribuição enorme com isso, né? Com a galera lá de Minas e Rio e tal. Porque nos anos 80 o Brasil não teve uma banda de heavy metal ou de hard rock tão popular e pegou muita coisa de fora. Eu estava até fazendo um artigo, carta do editor lá da Road Crew de 83, né? Lembrando coisas de 83. Cara, é foda te atrapalhar, mas essas edições que vocês fazem especiais eu tenho todas. Isso aí é a coisa que eu mais gosto de fazer. É maravilhoso aquilo ali, cara. Se eu pudesse, passava o dia inteiro, porque o que eu mais gosto é pesquisa. E isso daí requer pesquisa. Eu sou nerd de pesquisa. Eu poderia ficar o dia inteiro fazendo pesquisa e descobrindo coisas, e vai daqui, vai para outro lugar, bem detetive mesmo. E eu gosto dessa parte, né? Eu estava fazendo, aí eu comecei a ver de 83, de lançamento no Brasil, teve um Push-Nama do Vulcano, um compacto de 2 músicas, e o Carisma com Sweet Revenge, 83. No Rock Brasil, Lulu Santos, Blitz, um monte de artistas, Kid Abelha, Paralamas, tudo 83. Um monte de coisa que tocava na rádio sem parar. Então, assim, às vezes faltou o quê? Gravar e o apoio de gravadoras maiores. Porque, assim, a gente tinha abnegado, Baratos Afins ou Independente. O Carisma, agora a Classic Metal relançou. Foi independente com a ajuda da Baratos Afins. Mas era um compacto? Não, era um LP. Era o primeiro disco com letras cantado em inglês do Brasil. O primeiro disco de heavy metal do Brasil foi
o Stress. Tu considera 82, o Stress o primeiro? Considero. Porque o rock da Mortalha dos anos 70 não conseguiu gravar. A gente teve bandas pesadas que poderiam ser classificadas como heavy metal nos anos 70. Rock da Mortalha é uma. Sim. Era tipo Sabá. Total. Só que não gravou. Gravou demo, não gravou, não tem o registro ali. E o primeiro do Vulcano não é tão pesado, né, cara? O primeiro do Vulcano é de 83, o Stress é 82. Então aí ele foi classificado primeiro álbum de heavy metal da história. Aí o do Vulcano é um compacto que não era o Vulcano que a gente conheceu depois. Era diferente, né? Sim. Que também foi relançado agora pela Neves Records. Foi relançado pela Neves Records, regravado. Tem as músicas originais, remasterizadas, que o Zema trabalhou nisso. E regravaram. Isso. Saiu em vinil, tudo, um trabalho muito legal. E a Classic Metal relançou num box, até escrevi parte do encarte. Esse do Vulcano? Do Carisma, Sweet Revenge. Desculpa, perdão. O Vulcano é neve, saiu em vinil. Isso. E o do Carisma, Sweet Revenge. O Carisma é um disco tão importante que o Andreas Kisser do Sepultura foi na casa deles, no ABC, pegar autógrafo. Caralho. Ele foi lá na casa dos caras, tocou a campainha, ele conta isso. Na época ele já tocava no Pesticide. Ele teve o Esfinge e depois o Pestilence. Pestilence, Pesticide não, Pestilence. Aí assim, esse tipo de coisa é o que eu gosto. Só que assim, olha a competição, entre aspas. A gente teve 2 lançamentos independentes contra um cenário que já estava estouradaço. Isso eu falei em 83, mas teve coisa em 82. Tudo que eu escrevi lá no editorial, quem vai ver a revista e ler vai lembrar, nossa, tudo isso tocava na rádio. E estava estourado, era o BR Rock, o Rock Brasil. Rock Brasil. Era muita coisa, assim, até outras bandas. Tu chegou a consumir Rock Brasil? E em show. Então, assim, não de comprar coisas. Comprava, às vezes, minha irmã tinha um disco ou outro, e eu não tinha disco de Barão Vermelho, de Capital Inicial, de Paralamas. Titãs eu gostava. Eu ia em show. Só que, assim, não ia em show porque eu queria. Foi consequência de alguma coisa. Cabeça Dinossauro, porque eu estudava no Objetivo, era daquela época. Aí vi o Traje a Rigor no começo, aí no Guarujá tinha o California Circus, aí eu assisti até o Tóquio do Supla na época, e assim, assisti esses shows, mas não que eu era ingresso pagante de consumir. Eu era muito mais radical, né? E assim, nossa, quando eu tinha o apelido de Slayer, eu era muito radical. Eu tô ligado. Então, assim, eu não queria saber, e eu achava ruim. Só que assim, é bom. O que era ruim dos anos 80 é bom. Eu falo isso direto. É bom. Eu falo isso direto. E aí, nas festinhas e tal, tudo, e eu cheguei a ver muitas dessas bandas ao vivo, e assim, não me arrependo, achei legal pra caramba. Mesmo até na época do Rock in Rio 1, que muitas bandas tocavam no Guarujá, aí tinha o Verão Vivo também. Que era apresentado pelo Luciano do Vale, né? Pô, cara? O Vulcanas tocou. O Proteus tocou no Verão Vivo. Eu tenho isso em VHS, cara. Era de dia na Band, passava, né? Isso daí foi herança do Misto Quente da Rede Globo, que era na Praia do Pepino, e depois, não sei se foi no Leme, que foi na época do Rock in Rio 1. Depois o ano inteiro ali passou Misto Quente, todas as bandas desse Rock Brasil. E a única mais pesada que tinha a ver com hard rock e heavy metal que tocou lá, a única foi o Metal Mania do Robertinho de Recife. Isso é verdade. Foi a única, porque era grande gravadora. Só que até ele deu um depoimento lá no Brasil Heavy Metal, falando que não gostou do Rock in Rio. Ele não foi convidado, né? Ele era a única banda de gravadora grande que poderia, porque o Robertinho de Recife fez turnê no Brasil inteiro. Ele era empresariado pelo não era o Poladia, não, era o Muniz da Mercury, o Luciano, o Luke e Luciano no vocal. Eles fizeram turnê, tinham tour bus, tudo, tocava em tudo quanto é lugar, só que não dava dinheiro que eles queriam. E eles chegaram a abrir show do Quiet Riot no Corinthians. Isso, cara, deixa eu te perguntar. Tem várias perguntas nesse sentido, é foda. Esse disco do metal, tu gosta desse disco? Gosto. Cara? Bate o pé, bate a mão. Quando eu ajudei a organizar o Superpeso Brasil no Carioca Clube, o Luciano fez... Todas as bandas que tocaram, depois tinha uma música que era com uma participação especial. Então o Metamorfose tocou essa música com a participação do Luciano no vocal. Cara, mas esse disco, tu acha que foi uma influência ali de 85? Hard foi. Não, assim, tava popular. E aí alguns artistas
enamoraram o estilo, emularam o estilo. A Marina Lima tem declaração dela de jornal elogiando guitarristas de hard rock. Né? Falou que eram os melhores guitarristas que tinha era no heavy metal e no hard rock. A Marina Lima falou isso. Em breve eu espero que eu consiga entrevistar o Oswaldo Felchione. Eu gosto do disco, odeio o título. Deus salve e o rock alivia. Cara, ele é completamente metal. Né, era influenciado por essa época mesmo, como muita gente foi, né? E muita gente não conseguiu ser porque grandes gravadoras limavam guitarra distorcida. Não sabia nem gravar. Então ficava aquele som fraquinho e mesmo, muita gente era de propósito, tanto que tinha altas tretas de banda, até do Barão Vermelho, tem guitarra, porque as grandes gravadoras não deixavam ter guitarra. Então a Rádio Fluminense do Rio, quando tocava, ela tocava demo, e a demo era com mais guitarra do que quando saía depois por uma gravadora. Sony ou Som Livre, não deixavam ter guitarra. Por isso que veio a alcunha lá de A Maldita, né? Era Fluminense? A Maldita, Tocava demo de tudo, Dorsal. Lá essa rádio aí, pena que não teve a Maldita em São Paulo. A gente tinha outras, né? Sim. E programas especializados, como o próprio Valcir, Comando Metal, tinha o Riff Raff, tinha Rádio Corsário, depois Backstage. A gente teve muita, o Rock Sandwich também. A gente teve muita coisa legal.